alguns momentos que a gente possa passar na nossa vida, né? Momentos de tristeza, momentos de desânimo, mas nós temos que pensar em adorar a Deus, e não questionar, em apenas adorar. Porque quando nós adoramos, Deus age em nosso favor, né? Como diz lá em Abacuque 3,17, ainda que a figueira não floresça, ainda que nada dê certo, ainda assim eu me exultarei e me alegrarei no Deus da minha salvação. Então vamos, que os irmãos possam estar em espírito de adoração, porque o nosso Deus está aqui e é para Ele tudo que a gente faz nesse lugar, amém? Meus pés pisaram Seol, minha mente morreu, angústia me dominou. Já não sou nem mais eu, meus olhos buscam teu rosto. Onde está o meu Deus que ungiu a minha cabeça e me chamou filho meu? Estou no ventre do peixe, o rei
água e no deserto tu estás, cuidando de mim. De um lugar alto novo me lança, só pra demonstrar o teu poder. Eu não preciso ver fenômenos pra crer em ti. Não troco nossa comunhão pelo prazer de conquistar palácios, riquezas. Como um deserto isso vai passar, por isso resistindo estou. E quando a minha força se esgotar, o teu anjo vai me alimentar. Te adorar é o fim.
eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei no oceano do Espírito, e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, Espírito Santo, que desce como fogo, está descendo aqui nessa noite, vem como em Pentecoste, vem e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus da minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação, sem nenhuma explicação. Espírito, 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 Espírito de Deus, desce como fogo, fogo santo, vem Senhor, vem Senhor, enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecoste, vem e enche-me de novo. Seja pronto, Senhor Espírito, 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 Espírito Santo de Deus, que desce como fogo, invade esse lugar. Oh, vem e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, fogo santo, vem como em Pentecoste, vem e enche-me de novo. Mas isso é uma alegria muito grande. Eu agradeço a liderança da igreja por ter confiado no microfone, que é uma coisa muito séria, muito importante. Eu espero falar o que Deus tem colocado no meu coração. Queria pedir por gentileza que os irmãos abrissem a Bíblia em Mateus 18, a partir do primeiro versículo.
Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando o menino, pôs no meio deles e disse: de verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como este menino, esse é o maior no reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome o menino, tal como este, a mim me recebe. Essa passagem ela começa com uma expressão naquela mesma hora. E essa passagem ela faz uma ponte com um capítulo anterior, capítulo 17 de Mateus, que tem os ensinamentos que Jesus faz aos discípulos muito importantes que vão se ligar a a primeira parte desse texto, do capítulo 18. No capítulo 17, Jesus estava em Cesareia e é um capítulo que fala sobre a transfiguração. Jesus estava no monte com João, Pedro e Tiago. Ao descer do monte, ele encontrou um problema. Os discípulos estavam com um pai que estava com um filho possuído e endemoniado. Os discípulos não conseguiram expulsar o demônio e o pai chegou para Jesus, contou a história e Jesus expulsou o demônio. Logo depois disso, Jesus se encaminha para Cafarnaum, sabe onde estava, e ele começa a vir para Cafarnaum com os seus discípulos. E no meio do caminho ele vai falar uma coisa muito interessante para os discípulos. Ele vai anunciar a morte dele. Ele vai dizer o seguinte: que o Filho do Homem ia ser entregue nas mãos dos homens e seria morto. Ele anuncia isso no versículo 22 e 23 do capítulo 17. Ele diz que ele seria entregue e morto e depois ressurgiria. E lá em Mateus vai dizer que os discípulos ficaram entristecidos com essa passagem. Marcos também conta essa predição da morte de Jesus. Diz que eles não entenderam e não ousaram perguntar para Jesus. Marcos também, falando dessa mesma vinda de Jesus de Cesareia para Cafarnaum, vai dizer que no meio dos discípulos suscitou-se uma discussão. Eles começaram a discutir qual deles era o maior. Isso no caminho, indo para Cafarnaum. É engraçado que mesmo depois que Jesus anuncia a morte dele, ele diz que ele ia ser entregue, anuncia o teor dessa morte, a qualidade dessa morte, ele seria entregue, o Filho de Deus seria entregue aos homens. Os discípulos se esqueceram, não entenderam, não perguntaram. Mesmo assim, logo depois disso, começaram a discutir qual deles era o maior. Parece um pouco engraçado isso. E às vezes acontece a mesma coisa. Uma vez eu ouvi uma pregação do pastor, o pastor disse que os crentes de 2000 anos atrás são iguais aos de hoje. E é a mesma coisa, não muda. Hoje a gente é assim. A gente pensa muito em nós mesmos. A gente começa a discutir coisas que não são com relação às coisas de Deus, mesmo depois que a gente descobre muitas coisas que Deus fala para a gente. Depois que a gente vem à igreja, depois que nós ouvimos pregações, depois que Deus fala no nosso coração, a gente recebe, a gente se entristece quando é uma coisa relacionada a nós, como um contrito no nosso coração, mas a gente acaba se preocupando com outras coisas. Foi isso que os discípulos fizeram. Apesar de terem se entristecido, apesar de não terem entendido, eles foram e começaram a discutir entre eles qual era o maior deles. Chegando em Cafarnaum, Jesus vai para uma casa, isso é Marcos, e Marcos vai dizer isso, e o pessoal da cidade de Cafarnaum vai perguntar para os discípulos a seguinte pergunta: o mestre de vocês não paga imposto? Não paga imposto? Pedro vai responder sim, categoricamente sim. Esse imposto, interessante que esse imposto não era imposto para Roma, apesar do Império Romano estar dominando Israel nessa época. Esse imposto não era para Roma, esse imposto era para o templo, era um imposto que todo judeu pagava para o templo. E por isso que as pessoas daquela cidade foram perguntar. De repente não era nenhuma atitude de afronta, de repente era só uma dúvida mesmo: o mestre de vocês não paga esse imposto? Pedro responde que sim. Quando Pedro vai ao encontro de Jesus, Jesus não estava com ele na hora dessa pergunta. Quando Pedro vai ao encontro de Jesus, Jesus nem espera Pedro falar. Jesus fala assim: de quem os reis da terra cobram os impostos? Aí dos filhos ou dos alheios? Aí Pedro vai responder assim: dos alheios. Aí Jesus responde: então os filhos estão isentos. Mesmo assim, Jesus fala: mesmo assim, para que ninguém se escandalize, vai, pesca um peixe. Dentro do peixe vai ter uma moeda, você paga o imposto por mim e por você. Olha que coisa interessante. Jesus estava querendo dizer que os filhos,
os reis cobram impostos dos alheios e os filhos não precisam pagar. Esse imposto era para o templo. E Jesus é o quê? É filho de Deus. Ele era da realeza. Então, ele não precisaria pagar. O imposto era para ele que deveria receber tributos, honras, glórias, e não os alheios. Ele deveria receber. Mesmo assim, mesmo nessa categoria de maior que Jesus era, ele se faz igual aos outros. Não, vai lá, pesca, paga por mim e por você. Eu entendo que isso foi a parte de Jesus, prediz a sua morte, e Jesus pagar o imposto, foram dois ensinamentos que os discípulos ainda não tinham entendido. Mesmo assim, naquela mesma hora que Jesus fala isso para Pedro ir pescar, os discípulos chegam para Jesus e dizem: quem é o maior no reino dos céus? Eles ainda não tinham entendido. Jesus tinha dado o exemplo, ele, mesmo sendo filho de Deus, ele ia ser entregue, ele, mesmo sendo filho de Deus, ele pagava o imposto do templo, mas mesmo assim os discípulos estavam perguntando assim: quem é o maior no reino dos céus? Marcos vai dizer que Jesus conhecia o coração, ele viu o pensamento do coração deles. Então Jesus sabia o teor dessa pergunta. Jesus sabia que essa pergunta não tinha em nenhum momento a conotação de glorificação do reino de Deus. Era uma pergunta com a conotação egocêntrica. Os discípulos, como nós hoje, às vezes pensamos em nós mesmos, pensamos em nos exaltar e nos acharmos melhor que os outros. Isso acontece muito com a gente, acontece muito comigo. Às vezes a gente olha, a gente que faz a obra de Deus, que toca, canta, eu toco, algumas pessoas sabem que eu toco aqui, então quem toca, quem canta, quem faz a obra, prega, evangeliza, às vezes olha assim, alguém que não faz, o irmãozinho lá não faz, a obra não faz nada, eu faço. Ainda bem que eu faço alguma coisa. Aquele irmão não precisa nem vir na igreja, então. A gente às vezes se acha mais importante só porque a gente faz alguma coisa. Os discípulos, eles presumiram que pertenciam ao reino dos céus. O Messias veio, se revelou para nós, escolheu a gente. Então, nós somos cidadãos do reino dos céus. Somos mais importantes. Agora vamos só discutir quem é o maior. Em nenhum momento eles pensaram, eles olharam para Jesus e seguiram o exemplo de Jesus. Jesus, mesmo sendo Deus, ele se rebaixou. Ele foi e pagou imposto. Ele foi e se entregou aos homens. Era esse o exemplo que Jesus queria dar. Mesmo assim, Jesus não ficou irado com eles. Jesus podia, na mesma hora, falar: não, vocês não aprenderam nada. Jesus, calmamente, no próximo versículo, ele diz assim: Jesus chamou do menino, o pôs no meio deles. Isso no versículo 2, no versículo 3. E disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos ou crianças, algumas traduções, de modo algum entrareis no reino dos céus. Olha o que Jesus faz. Jesus diz para eles, abertamente, em algumas traduções vai dizer que Jesus diz: eu solenemente vos digo, que se não vos converterdes, vocês não mudassem de opinião. Por isso que a gente pode presumir, a gente pode chegar à conclusão de que a intenção deles não era uma intenção de querer ser uma intenção de exaltação de si. Porque Jesus fala: se vocês não mudarem o que vocês estão pensando, se vocês não mudarem a intenção do coração de vocês, e não se fizerem como uma das crianças, de modo nenhum, vocês nem entrarão no reino do céu. Jesus, ele conhece o nosso coração. Não adianta a gente chegar diante dele cheio de artifícios, cheio de falas. Não vai enganar Jesus. Ele conhece a intenção das nossas falas, dos nossos pedidos. Então, se o nosso coração diante de Deus é uma intenção de se achar mais importante, de se achar, exaltar a nós mesmos, Jesus vai falar assim: se você não se converter, se você não se fizer como um desses meninos, como uma criança, de modo nenhum vocês nem vão entrar no reino do céu. E uma criança é uma questão peculiar. A criança tem várias características. Jesus usa logo uma criança, inclusive Jesus usa várias vezes as crianças. Ele recebe as crianças, apesar dos discípulos, das multidões querem afastar, Jesus sempre recebe muitas crianças, porque as crianças têm sempre um exemplo e vários exemplos que Jesus quer passar para a gente. Entre as várias características da criança, a criança ela é carinhosa, algumas inocente, várias características. Mas nesse texto, o que Jesus queria ressaltar seria a dependência que as crianças têm de seus pais. Jesus queria dizer o seguinte: se vocês não se converterem,
se vocês não se fizerem dependentes de mim, assim como uma criança é dependente dos pais, vocês não vão entrar no meu reino. A criança só faz o que o pai faz, manda ela fazer. Só come o que o pai manda ela comer. O pai coloca na mesa. A criança, a criança pequena só veste o que o pai veste. A criança é completamente dependente do pai. E é engraçado que uma criança, ela não tem nem noção disso, que ela é tão dependente do pai, que ela é frágil. E é assim que Jesus quer que a gente seja, que a nossa dependência de Deus seja tão grande, que isso seja natural em nós, que quando a gente pense em alguma coisa, a gente já pense, eu vou fazer uma coisa, mas eu vou fazer isso porque eu dependo de Deus. Para fazer isso, eu dependo de Deus. Nós temos que pensar assim, era assim que Jesus queria que nós pensássemos. Quando ele usou a criança, o exemplo da criança, dependência de Deus. Essa é a palavra-chave. Dependência e confiança. Essa dependência de Deus vem da confiança que nós temos. A criança confia no seu pai. Hoje um amigo meu falou uma coisa muito engraçada. E se um de nós chegar no alto de uma casa, alguma coisa, e outra pessoa embaixo falar assim, se joga, que eu vou te pegar, a gente não vai se jogar, eu não me jogo. Não sei se alguém se joga. Mas se uma criança chegar no alto de uma casa e o pai falar, pode se jogar que eu vou te pegar, a criança vai se jogar. E as crianças são, elas vão confiar no pai, porque elas sabem que quando elas precisam, o pai delas está lá. Então, dependência de Deus, dependência do pai, é isso que Deus queria, que Jesus queria mostrar para os discípulos. Isso fica ainda mais claro no próximo versículo. No próximo versículo, Deus fala assim, portanto, aquele que se tornar humilde, como este menino, esse é o maior no reino dos céus. Jesus usa a palavra muito interessante, uma palavra que Jesus vai usar várias vezes, é a palavra humilde. Parece que esse conceito de humilde é presente o tempo todo na palavra, na fala de Jesus. Jesus usa várias vezes isso. Jesus usa isso nas bem-aventuranças. Bem-aventurados são os humildes. Jesus vai dizer que quem quer ser o maior, que seja o menor. Quem quer ser o primeiro, que seja o último. Lá em Marcos, Jesus vai dizer quem quer ser o primeiro, que seja o derradeiro. Então, a ideia, o conceito de humildade é que está sempre presente na fala de Jesus. E aí Jesus diz, humilde como esse menino. Então, se você se reconhece dependente de Deus, se você se reconhece que precisa de Deus para tudo, você é humilde. E engraçado que na nossa língua, a palavra humilde tem uma definição muito legal. Eu estava procurando a definição dessa palavra, porque a gente tem muitas definições para humilde. E a gente fala, humilde é a pessoa que, apesar de rica, se senta com pobre, come, pessoa modesta, pessoa simples, né? Tem uma série de definições para humilde. E eu fui procurar nos dicionários, ver qual é o sentido dessa palavra, que eu achei muito interessante. A primeira, eu procurei em vários lugares, na nossa língua, a primeira definição que vem de humilde é aquele que tem humildade. Isso aí é óbvio. E aí eu fui ver, humildade. Humildade é aquele que reconhece a sua fraqueza. Primeira definição. Aí depois vem simples, modesto, mas a primeira definição é aquele que reconhece a fraqueza. E parece que se encaixou perfeitamente no que Jesus quis dizer, reconheça que você é fraco, reconheça que você sem mim não pode. E foi isso que Jesus quis dizer aqui. Quis dizer que tudo que nós temos vem dele, a nossa vida vem dele. Ele é autor da vida. Ele é autor da nossa salvação. A palavra de Deus diz que nós estávamos mortos em nossos pecados e erros, que ele nos vivificou, então a salvação vem dele. Então, como é que pode um cristão se achar muito grande porque a salvação, eu sou salvo, Jesus me salvou, Jesus me deu, mas a salvação não veio nem de mim, foi de Jesus que me salvou. Uma pessoa que pensa assim, não, a salvação não veio de mim, Jesus morreu na cruz por mim. A pessoa não consegue se achar melhor nem maior que ninguém. Esse é o sentimento que tem que ter em nós, em nossos corações. O nosso louvor, nosso próprio louvor vem de Jesus, vem de Deus. O louvor que a gente devolve, que a gente entrega a ele, vem dele. O salmista vai dizer lá no Salmo 40 que o Senhor colocou em meus lábios um cântico novo. No Salmo 51, o salmista diz que o Senhor abre os Senhor meus lábios. E no Salmo 40, coloca em meus lábios um cântico novo. Então Jesus abre o lábio do salmista e Jesus coloca um cântico novo. Então, o louvor que a gente rende a ele vem dele. Nós entendemos que a nossa fé vem dele. Lá em Hebreus vai dizer que ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele que fez a nossa fé, ele é o autor e ele que concede a gente. Isso fica muito evidente, tudo que nós temos diante de Deus, para a gente que faz a obra. Hoje foi um culto musical. Os músicos, eles devem ter, eu sou músico,
Então, a gente deve ter na nossa mente sempre isso, que o nosso dom, o nosso talento vem de Deus. Lá em Cristo vai dizer que quem concede os dons é o Espírito. Então, tudo que nós temos vem de Deus. E nós necessitamos de Deus a todo instante. Tem um pastor famoso, um doutor famoso que eu gosto muito, o doutor Martin Lloyd Jones. Ele tem uma frase muito legal. Ele fala assim: a humildade está entre as principais de todas as virtudes cristãs. Ela é a marca registrada do Filho de Deus. Então, o Filho de Deus, ele é humilde. Ele busca seguir o exemplo de Jesus. Jesus tinha dado o exemplo dos discípulos, né, falando da sua morte, pagando imposto. E Paulo vai falar também, lá em Filipenses 2, que ele tomou forma de servo e, em forma de homem, se humilhou e foi obediente até a morte. É um exemplo. Paulo também vai dizer no mesmo Filipenses que nós devemos sempre considerar nossos irmãos superiores a gente. Então é a fala constante de Jesus. Sejam humildes, considerem-se os menores, e assim vocês serão os maiores. Considerem-se dependentes de mim. Vocês sem mim não podem nada. E assim vocês vão ser os maiores, assim vocês vão ser os primeiros. Que a nossa oração hoje, todos os dias, toda vez que a gente estiver diante do Senhor, seja a mesma oração de Jeremias. Jeremias fez uma oração lá em Jeremias 31. Converte-me, Senhor, e serei convertido. Que a gente possa pedir a Deus todo dia: Senhor, venha transformar nosso coração, venha converter nosso coração, assim como o Senhor mandou os discípulos converter nos corações dele, que o Senhor possa converter nossos corações também. Que possamos sim ser semelhantes à criança, ser humildes como as crianças. E interessante que os discípulos eram crentes como nós, e se eles aprenderam, a gente também aprende. E como a gente sabe que eles aprenderam? Lá em Pedro, 1 Pedro 5,5, né? Pedro vai falar sobre a humildade. Deixa eu só achar aqui mesmo. Pedro vai falar assim: semelhantemente vós, jovens, sede sujeitos aos anciãos, e sede todos sujeitos uns aos outros, e reverti de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Eles entenderam. Jesus deu o exemplo, Jesus falou com eles, chamou as crianças, e eles entenderam. Pedro, na sua carta, deixa essa mensagem linda para a gente. Então, se eles entenderem, eles também conseguem. Se os crentes são os mesmos, nós somos o mesmo povo, a gente consegue entender. Que a nossa oração seja todo dia. Que o Senhor venha mudar nossos corações, nos tornando mais humildes e mais dependentes. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Propaganda no seminário, né? Seminarista, quando prega e ensina, é diferente, né, gente? A gente vai ficar de pé. Mateus, cadê o Mateus? Mateus, toma posição ali. Depois dessa mensagem, né, o louvor que o Mateus cantou, eu pedi para ele tocar de novo, porque dele, por ele, são todas as coisas, aí a honra. E tem outro trecho, né, que eu gosto muito, uma música, né? Existe uma canção em cada um de nós. Foi Deus que escreveu para Ele mesmo ouvir. O inimigo quer tirar ela de mim, mas eu serei fiel até o fim. Então existe uma canção que Ele mesmo escreveu para você cantar para Ele. Eu acredito que, porque a unção do Espírito, o Espírito que coloca em nós, né, quando alguém quando alguém é inspirado por Deus a escrever um louvor, nós que somos cristãos, nós temos o Espírito Santo, nós sentimos que aquele louvor vem dele. Logo Ele inspirou para você cantar para Ele, porque dele e por Ele. E eu queria, enquanto ele está só ali no início, fazer um apelo e dizer uma coisa para você. Ser humilde é reconhecer fraqueza, amém? Então, para nós somos fracos, amém? E seria inteligente de reconhecer a fraqueza. Então, humildade para nós seres humanos é uma atitude, antes de mais nada, inteligente. Sim ou não? Se o fraco se acha forte, é uma atitude não inteligente. Agora imagina, Jesus era Deus, e Ele se fez humilde.
você ser humilde, eu ser humilde, estamos dentro do nosso padrão. É fraco, sou fraco mesmo, então amém, não posso. O Senhor me ajuda. Ele era Deus. E ele, como homem, era dependente de Deus. Então Jesus, a humildade de Jesus, vai além do nosso entendimento. Vou falar de novo. Você e eu ser humilde seria normal. Para ele é sobrenatural. E ele veio dizer para a gente como fazer isso. Ele sendo Deus, expressou a sua majestade, mas nunca deixou de ser Deus. Ele, como Deus, se fez homem, se humilhou até a morte de cruz. Isso é uma coisa que eu queria que, nesse louvor, vocês prestem atenção, eu queria convocar, enquanto o louvor vai tocando, o irmão vai louvar com a gente, eu queria que você pense aqui, você que está achando que de repente é autossuficiente. Eu sofro, às vezes, desse problema, porque eu sempre fui muito dependente da minha existência, eu luto às vezes para isso. E um texto que fica no meu coração martelando é que Jesus disse: sem mim, nada podeis fazer. E muitas vezes nós ficamos reclamando porque Deus não fez. Mas quem somos nós? Dependentes de uma criança. A criança, ela brinca, ela louva, porque a gente reconhece que dele por ele, e para ele são todas as coisas. Se você tem algo a trazer no altar, vai ficar louvando bem. O resto de oração. Para ele são todas as coisas. O que dele por ele, para ele são todas as coisas. Você não pode carregar essa ansiedade. O que dele por ele, para ele. Ele não está bem, abre sua boca no Senhor. O que dele por ele, para ele são todas as coisas. A ele a ele reconhecer limitações. Esse é o princípio do Evangelho. Jesus falou, anunciou aos seus discípulos. Esse é o princípio que chega até nós. Oh, Jesus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Jesus, por essa palavra. Nos coloca no nosso verdadeiro lugar. Às vezes nós somos altivos. Achamos que devemos discutir coisas que estão em outras dimensões. Como os discípulos estavam discutindo, como os judeus se acham. Alguns judeus se acham dono da salvação. Eles se acham salvos em
virtude de termos os oráculos de Deus, mas a salvação vem de Jesus. A salvação vem através do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. A salvação vem através da nossa confissão, quando confessamos que Jesus Cristo é o nosso Senhor, ou seja, aquele que manda, aquele que ordena em nossas vidas, aquele que comanda a nossa vida, a nossa história. Portanto, eis-nos aqui, Senhor, estamos aos teus pés, humilhados sim, estamos na tua presença, aqui não há um maior nem menor, todos somos iguais, todos carecemos de ti, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Portanto, todos nós somos pecadores, porém é um sangue poderoso, é uma vida poderosa. Jesus Cristo entregou a sua vida por nós. Aleluia! E a nossa confiança está no sangue de Jesus, não em nossa capacidade, não no nosso poder, mas no sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário. A graça de Jesus que está sobre nós, a tua graça nos basta, Senhor. O teu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Aleluia! Portanto, venha sobre nós, venha sobre a tua igreja nesta noite, venha sobre nossas vidas, venha sobre cada vida neste lugar, venha purificar, venha libertar, venha transformar cada coração nesta noite, em nome do Senhor Jesus. Venha derrubar resistências nos corações, alguns castelos que estão erigidos dentro dos corações, meu Deus. São rochas que só poderão ser quebradas pelo poder da tua palavra. Como diz o profeta Jeremias, a tua palavra é um martelo que esmiuça a pedra. Quebra essas resistências, quebra essas pedreiras dos corações. O poder, Senhor, da carne, o poder do diabo, em nome do Senhor Jesus, faça isso nesta noite, faça em cada coração, Senhor, que possamos verdadeiramente estar na tua presença, Senhor, com os nossos corações quebrantados e contritos, e ali Deus não despreza, Deus se agrada. Louvado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor. Nós louvamos o teu nome pela vida do Joelmir. Abençoa o teu filho. Continua abençoando, cuidando dele, da sua família. Continua cuidando do teu povo, cuidando dos nossos ministérios, Senhor. Cuidando da obra que estamos fazendo neste lugar. Se estamos fazendo porque o Senhor tem nos dado graça. Continua nos capacitando, nos fortalecendo. Sem o Senhor nada podemos fazer. Levantando vidas, jovens, neste lugar.